Amado irmão, eu tenho a alegria, a satisfação de estar falando com você de coisa tão séria. Estar falando com você um assunto da maior importância. Não é político, longe de mim assunto político. Não é sobre o esporte do qual o Brasil inteiro é escravo, que é o futebol. Os clubes de futebol. Tem aí certos idiotas, ignorantes, que até matam, tiram a vida de outrem por conta do futebol. Você é um idiota. Você vai consultar um indivíduo desse lá na prisão, você como advogado vai lá, ele vai falar, qual é a sua religião? Pergunta para ele, eu sou católico. Você é católico? Então católico quer ser isso aí? Tirar a vida dos outros por conta do futebol, por conta de política. Há pouco tempo, no estado de Mato Grosso, um indivíduo, por causa de uma disputa, eu sou Bolsonaro, o outro disse, eu sou Lula, um matou o outro. Isso são dois idiotas. São dois desviados, dois irresponsáveis, dois carnudos, corruptos, que não sabem quem é Deus. Não importa qual religião eles sirvam, evidentemente que a maior parte dessas pessoas vão dizer que são católicos. Mas não importa se ele é um evangélico, se ele é um muçulmano, se ele é um judeu, o que importa é que a religião dele é vã, é nula. Não trará nenhum efeito positivo para ele, porque é nula, ele não respeitou sequer as doutrinas que aquela sua religião tenha ensinado. Você vai dizer o que você vai dizer do indivíduo desse? Você vai chamar de irmão? Por isso que eu falei no começo de uma das lives aí, eu estou saudando os irmãos da criação. Eu estou saudando os irmãos da fé. A minha fé, a minha doutrina, que é a doutrina da palavra de Deus, a fé, minha fé, que é a fé apostólica, eu sou remanescente dos apóstolos, não sou de Calvino, não sou do pregador da Alemanha que fundou o luteranismo. Essa igreja luterana que você conhece, foi um homem que fundou politicamente. Ele foi se ocultar num dos palácios de um dos príncipes, os reis da Alta Boemia, lá na Alemanha Baixa, porque ele foi pedir socorro, porque ele tornou-se inimigo da doutrina católica, porque ele perjurou aquela doutrina a qual ele serviu muito tempo, comeu dela inclusive. Ele vivia lá comendo dos favores dessa doutrina. Lutero, estou falando de Lutero, e lá no determinado momento ele colocou 96, acho que, teses em dizer que a salvação não era daquele jeito que a salvação que a igreja católica pregava, e até hoje ainda faz isso, era baseado na indulgência. Olha, você tem bens materiais, dá aí para Deus e você vai ter um tesouro no céu. Há pouco tempo eu tive uma morada no céu. Há pouco tempo eu fui administrar uma igreja lá em Guaxupé, estado de Minas Gerais, e por lá tinha passado um padre que tinha vendido cadeira no céu. As cadeiras que foram feitas na terra para completar a igreja dele, igreja católica, está lá na história da cidade. Se você eu não estou conversando. Está lá, faz parte da história. Ele vende, dá uma cadeira aqui para a igreja e você vai ter uma cadeira no céu. Aí o idiota, o incauto, dava aquela cadeira porque ele disse que garantiu uma cadeira lá no reino dos céus. Que padre esdrúxulo. Oferecer a salvação à alma, porque o homem, eu e você, nós não somos daqui. Assim, nós não surgimos no cenário do mundo, como disse Darwin e outros mais evolucionistas. Não. Nós somos criados por Deus à sua imagem e semelhança, na pessoa de Adão, que se projetou, como Deus falou com ele, crescei, multiplicai, enchei a terra. E através do sexo foi que eu nasci e você nasceu.
Nós não nascemos de uma geração espontânea. Aparecemos aí de alguma coisa. Conversa mole. Isso é coisa de cientista que todo ano se confunde. Você pode ver que a medicina não é uma medicina estática. Todo ano ela diz uma coisa, a mãe diz outra. Antigamente inventaram aí que não se podia comer carne de porco nem banha de porco. Hoje em dia pode comer aí que é a melhor banha do mundo. Já mudou de ideia. Por quê? É evolutiva. A ciência é evolutiva. Mas nós, eu e você, somos nascidos através da criação de Deus. Somos criaturas de Deus. Para se tornar filhos de Deus, é um outro processo. Você tem que passar pelo processo de adoção. Jesus tem que te adotar como filho. Se ele te adotar como filho, e ele o faz se encontrar você obedientes aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos, então você tornar-se-á filho de Deus. E vai ter uma herança no reino do céu. Que herança é essa? É a alegria do desfrute de chegar no reino dos céus, na presença de Deus, comprado que fomos pelo sangue de Jesus. Então é assim, não é diferente. Não acredito na ciência, não. Acredito sim, mas não nessa ciência que todo tempo muda e chega a dizer que geração espontânea. Isso já foi Darwin, há pouco tempo atrás. Ele esteve aqui no Brasil, em 1800 e pouco. Então, ele inventou isso aí. Mas deixa isso para lá, esse é outro assunto. O nosso assunto aqui é exatamente a taça da ira de Deus que vai ser lançada sobre a terra. O que é a taça? É uma coisa que despeja assim, ó. Então ele vai despejar a sua ira sobre os moradores da terra por conta da corrupção, da desobediência, da forma de mudar a realidade de Deus, criando outros deuses e colocando no lugar de Deus, do Senhor Criador do céu e da terra, e esses deuses criados pelas mãos humanas são glorificados, exaltados e prestados a eles cultos. Aí tem cultos chamados de missas, que são dedicadas exclusivamente a santos, pseudo-santos, criado pela imaginação humana, por algum espertalhão lá no passado e colocado aí como santo. E que diz aí que tem poder de te ouvir. Esses que já passaram por aqui, que foram canonizados como santos, diz que tem poder para te abençoar. De onde surgiu isso aí? Dos livros apócrifos. Não da Bíblia dos 66 livros que são inspirados pelo Espírito Santo, e Deus sabe que o homem, enquanto ele não ressuscitar, ele não tem voz ativa. E quem foi que ressuscitou? Fala para mim quem ressuscitou. Paulo ressuscitou, Pedro ressuscitou, João ressuscitou, ninguém ressuscitou. Maria, mãe de Jesus, ressuscitou? Não. Ela está sobre o pó da terra. Há um dogma criado não faz muito tempo, nos anos 50, que foi criado para que o povo adorasse ela, dizendo que ela havia ressuscitado e estava lá ao lado de Jesus e intercedendo por você diante de Deus. Ora, está escrito na palavra que só há um intercessor. Quem é? Diante de Deus. Quem fez a ponte do mundo para Deus? Quem é a ponte que liga Deus o homem a Deus? É Jesus. E não Aparecida. E não Maria. E não Joaquina. E não a Madre de Calcutá. Não, isso tudo é conversa mole. Isso aí é manifestação do anticristo. O anticristo é antipalavra. Quando você fala anticristo, traduza para a real verdade, que é antipalavra. Antipalavra de quê? Está aqui, ó, da Bíblia. Ele inverte a palavra. É anticristo. Tem um anticristo só, não. Tem muitos. O Brasil está cheio de anticristos. Tantos, mas tantos. Essa semana eu vi um indivíduo aí do cabelo comprido, que já foi, cabelo bem comprido mesmo, que já foi um dos pastores mais ladeados aqui do Brasil.
E teve um assembleano lá do Rio de Janeiro que disse, naquele tempo, eu acompanhei tudo, eu já tenho quase 80 anos, então eu desde menino que estou na igreja e eu sou um leitor e observador, disse que um homem daquela qualidade só a cada 200 anos é que surgia no mundo. Esse indivíduo que recebeu esse laudo todo, esse adjetivo todo de ser um dos que nasceu nos 200 anos, só daqui mais 200 vai aparecer, disse através de suas manifestações. E chamou de irmão, não irmão da criação, que eu também chamo, mas irmão da fé, o atual Papa, o Vaticano. Como é que pode um cara que já foi evangélico, um indivíduo que já foi pregador, ele não era um verdadeiro, ele era assim como as carpideiras. As carpideiras são aquelas mulheres que choram nos velórios das pessoas, dos mortos ricos, que na vida eram ricos. A família, pensando no dinheiro, não tem como chorar, imaginando nos milhões que está lá no banco, que amanhã vão repartir, através de uma divisão de herança. Então não choram, não tem emoção para chorar, e pode até pensar, já foram tarde, já foi tarde. Aí convida as carpideiras, olha, vamos pagar para você tanto, para você levantar o maior choro, muitas lágrimas e dor, e vai lá. E as carpideiras, até hoje tem isso, as carpideiras vão. E naquele tempo bíblico, lá no Velho Testamento, já havia haviam as carpideiras que faziam esse tipo de trabalho. Então esse indivíduo que eu estou falando, lá no passado, quando ele recebeu esse elogio de um pastor assembleano famoso aqui no Brasil, ele já era uma carpideira. Ele não tinha a origem no Espírito Santo de Deus. É tanto que não tinha, que ele nasceu de quem? Nasceu de Calvino. Calvini, que era o quê? Que era um comandante político, religioso, que manteve a sua mini inquisição, mandou matar, depois contra um médico muito grande, um especial médico espanhol, esqueci agora o nome, Servanda, mandou matar esse médico, e tantos outros, e perseguiu lá na cidade, nos arredores da capital da França, lá nos anos 1500, isso é coisa do passado. Aí está o Jair, né? Então esse indivíduo estava elogiando, chamando o Papa de irmão, abraçando um padre que tem aí, que é um padre mentiroso, porque quando o indivíduo não fala a verdade, não é mentira? Se ele estivesse falando a verdade bíblica, eu ia dizer, não, ele está falando a verdade. Mas não, ele é mentiroso. Porque ele segue a doutrina mentirosa, a doutrina idolátrica. Ele segue a doutrina dos ídolos, a igreja dos ídolos. Como é que um indivíduo desse pode ser verdadeiro e eu vou chamar de meu irmão? É um padre bonito, eu vou chamar de irmão da criação. Estou respeitando ele como irmão da criação. Fomos todos criados por Deus, mas nunca irmão da adoção. O irmão da adoção é aquele que Jesus adota, porque ele faz jus a ser adotado, porque ele preenche os requisitos, quais sejam batismo nas águas, conforme eu já expliquei, a Santa Ceia, conforme eu já expliquei, e a santificação. Se não cumprir esses requisitos, não é meu irmão de adoção, é meu irmão de criação. E ele chamou o irmão de fé. Então, hoje ele está aí, falando umas coisas que não coaduna com os ensinos apostólicos. Nunca coadunou, aliás. Nem lá no passado, há 50 anos atrás, que ele fazia toda aquela lamúria, não batia com a realidade de Deus. Mas o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Olha, você não sabia que a besta tem um reino? Tem um reino. O reino
tem seus séquitos. O reino tem um domínio geográfico. Esta besta, onde o anjo jogou diretamente no trono. Você via que era sobre a terra até agora, até o quarto anjo. Mas esse quinto jogou diretamente no trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso. Tenebroso o que é? Uma coisa tenebrosa. É uma coisa que causa medo, causa horrores. É horripilante. Isso é que é uma coisa tenebrosa. E eles morderam as suas línguas de dor. E por causa desse tormento, blasfemaram contra Deus e não se arrependeram de suas obras. Está vendo? Então, esse anjo vai vir e não demora, porque o mundo já está com 2000 anos, a graça, melhor dizendo. Então, que Jesus pregou essas coisas, agora só que eu não sei quando é. Mas que vai acontecer, vai. Então, no trono da besta, diretamente no trono da besta. Ela tem um trono. Amanhã, um dia desse, da manhã que eu digo, ou amanhã, eu vou detalhar para você, dando nome aos bois, e dizer por que é besta. Eu já disse que a besta é uma aberração. Ela surgiu de uma aberração. Ela desculpem, ela não surgiu de uma coisa natural, original, mas houve uma aberração, uma transformação, uma metamorfose, e aquele homem tornou-se uma besta. E tem um trono. E no trono desta besta, vai ser lançado a taça da ira de Deus. E a dor e a angústia e a tribulação será tanta que eles morderão suas línguas de dor. E por causa desse tormento terrível, blasfemarão contra Deus e as suas obras. Amado, você que não está andando na verdade, você que está fazendo parte de grupelhos mentirosos, fanfarrões, que vivem de aventuras, de emoções, sai disso. A palavra de Deus não é emoção, simplesmente emoção, mas é realidade. Viva a realidade da palavra de Deus, obedecendo os ensinamentos de Jesus. Ande nesta verdade pregada pelos apóstolos e nenhum outro, não considere nenhuma outra pessoa que está por aí, pessoa humana, dizendo que Deus mandou ele, e se ele mandou, está lá Paulo dizendo, se alguém, até mesmo um anjo, pregar outro evangelho que não seja esse que eu prego, seja considerado anátema, ou seja, anulado, não vale nada. Uma coisa anulada, anátema, é que não vale nada. E se você quiser ter valia, sustentabilidade diante de Deus, siga o evangelho dos apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos, porque tudo que contrariar os ensinamentos dos apóstolos é anátema. Você acha que os apóstolos ensinaram toalhinha ungida? Vão dizer aí que Paulo mandava os lenços. Isso é outra história. O endemoniado estava lá em Gadara, por exemplo, e ele, como não podia ir lá, que ele não era onipresente, como eu também não sou, eu estou aqui agora e não estou em outro lugar. Então ele ungia, põe a mão, dizia, bota nele lá que o diabo vai sair. É outra história. Mas você colocar a toalha ungida dizendo que vai mudar a sua vida, você vai ficar rico, vai alcançar a glória, o píncaro da glória entre os homens, não acredita nessa aberração não, que isso é o evangelho da mentira. Colocar sal, mandar você passar num corredor de sal grosso, que é comida dos animais, e dizer que você vai andar ali e que o diabo, ou o azar, ou a macumba, ou sei lá o que, o diabo vai sair de você, isso é mentira. Isso é o evangelho prostituído, alterado, mudado. O evangelho de Jesus é simples, não tem essas coisas todas, não dá nada que você não possa entender. Porque tem o quê? Batismo, aceitar Jesus,
ser batizado nas águas por imersão, tem a santa ceia do Senhor e tem a santificação, que é uma deliberação minha. Isso aí não é imposição, eu devo me santificar. Então é totalmente uma coisa do homem chegar-se a Deus. Ele diz, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Quanto mais você se santificar e chegar a Deus, mais ele chega-se a você. Isso aqui é uma verdade verdadeira, é uma verdade inexcusável. E contra fato não há argumento, não tem que argumentar para enganar os incautos, os ingênuos e prostituir o Evangelho de Cristo Jesus. Hoje no Brasil, o Evangelho que se prega está totalmente adulterado, prostituído. Se fosse colocar numa mesa para escolher os elementos da verdade, pouca coisa ia restar em todas as igrejas de cunho evangélico, e é católico, então ninguém nem se fala. Que Deus abençoe você, meu dileto irmão, que essas singelas palavras também de um homem simples, que sou eu, possam penetrar no seu coração, porque são palavras extraídas. Eu não inventei, eu fui lá extrair do Evangelho, da Bíblia, dos 4 evangelhos, principalmente das cartas apostólicas. Deus põe a mão em você.